A missa do vaqueiro celebra uma cultura, que é a cultura do nordestino, do sertanejo. Lá está presente o aboio, o forró pé de serra, tão cantado por seu Luiz nesse mundo afora. A religiosidade desse povo, a seca, o cordel, sabe, a literatura. Se celebra todas essas linguagens. E o que eu queria é que essa história fosse mantida viva, forte, sabe, que os governantes tivessem mais coerência e apoiassem mais. A gente não precisa de grandes investimentos. Não, isso acontece no meio da caatinga, sabe? Onde você só vê mato seco. Mas é a nossa história, é a nossa realidade. A gente não pode mostrar uma outra coisa. Mas a gente queria ver um vaqueiro feliz, um sertanejo feliz, orgulhoso da sua história. Eu me chamo Helena Câncio. Hoje a gente está à frente do evento Missa do Vaqueiro, que acontece em Serrita. Esse ano a gente está comemorando a 46ª edição, com a morte de João e logo depois a de seu Luiz. A gente constituiu a Fundação Padre João Câncio para respaldar esse projeto, que era deles. E a partir daí... Seu Luiz é Luiz Gonzaga. Seu Luiz é Luiz Gonzaga. Que eu chamava assim também. É sempre uma peleja fazer a missa do vaqueiro? É sempre uma peleja. Sempre a gente trabalha a missa do vaqueiro, Adriana, o ano inteiro. Logo com a morte de João e de Luiz Gonzaga, nas nossas andanças pela zona rural, a gente via os vaqueiros fazendo pastoreio do gado com motos. Isso foi uma preocupação muito grande para a gente, de estar descaracterizando completamente essa tradicionalidade, que é o pastoreio do gado, feito pelo vaqueiro com seu cavalo. E, a partir daí, a gente começou a incentivar as pegas de boi. Hoje a gente tem um projeto que ele é trabalhado em parceria com o município de Serrita. Então, durante o ano, a gente promove 9 pegas de boi em sítios diferentes. A pega de boi retrata exatamente o trabalho do vaqueiro com o gado. O vaqueiro, na sua ocupação, na sua atividade profissional, ele vai atrás do gado que se separou de um garrote, que se separou do rebanho, onde quer que ele esteja. A pega de boi retrata exatamente isso. O gado é solto na caatinga e, né, eles vão atrás até imobilizar esse garrote e trazer para que todos vejam. Eles entram no mato encorados, nos seus cavalos, então é à procura desse boi que foi solto propositalmente. Nós temos uma cultura muito forte, muito bonita, sabe? Devemos nos orgulhar dela. E hoje essa cultura, ela chama a atenção de outros países, inclusive. Recentemente nós recebemos em Serrita um jornalista do New York Times. Em 2008, fizemos um programa com a BBC. Houve uma parceria com a Universidade Holandesa também. Exatamente. Desenvolvemos um projeto com a Universidade Holandesa. E, então, se as pessoas de tão longe acham a nossa cultura importante, a gente tem que saber o que é que existe nela, tá certo? Para a gente aprender a valorizar, a fortalecer acima de tudo. Eu recebo telefonemas, e-mails de outros países, tá entendendo? No sentido de estar informando como é a missa do vaqueiro, o que é o vaqueiro, o que é que ele faz, como ela surgiu. Para você ter uma ideia, eu orientei uma tese de doutorado de uma pessoa da Alemanha.
Ela é brasileira e mora lá. E queriam que ela escrevesse sobre Missa do Vaqueiro. Eu acompanhei toda essa tese e passei informações. E, assim, é uma satisfação muito grande estar podendo falar sobre nós sertanejos, sobre o vaqueiro, sobre o que Luiz Gonzaga e João Câncio deixaram plantados. Sabe? O que depender da gente, a gente vai continuar lutando e informando as pessoas sobre essa cultura. Às vezes você chega a pensar em desistir? Sim, chego quando eu digo, puxa vida, quando eu penso, o que a gente está fazendo é tão bacana. A gente travou uma luta pelo reconhecimento da atividade profissional de vaqueiros. Nós levamos 40 vaqueiros do sertão de Pernambuco para Brasília. Adriana, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, aqueles vaqueiros encorados subindo aquela rampa do Senado Federal. Sabe, eu me arrepiava todo. O Senado parou para assistir essa cena. Então, no momento desse, eu digo, não, eu não posso parar. Mas quando eu me encontro numa dificuldade dessas, certo? Que eu sei que o Estado vai promover, patrocinar a Missa do Vaqueiro. Mas por que deixa para fazer de véspera? Se a gente está falando tanto em respeito ao dinheiro público, sabe? Então, por que fazer de véspera, fazer mal feito, se a gente pode fazer bem feito? Falar do vaqueiro eu gosto, eu me emociono. E falar de mim é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Primeiro, para descontrair, deixa eu lhe dizer que quando eu falo assim, foi casada com um padre, você deu em cima do padre, né? Então, isso é um preconceito muito grande, muito grande. Foi o padre que deu em cima de você. Exatamente, foi o padre que deu em cima de mim. E olha, e era engraçado, eu já lhe contei isso, e você já escreveu sobre isso, que na época, quando ele fez essa abordagem, eu tinha 15 anos, para mim foi um choque muito grande, porque eu via o padre um ser quase santo. Uma pessoa quase que intocável. E, de repente, ele se mostra uma pessoa igual às outras pessoas. O que o é. Alguém que ama uma mulher. Exatamente. Exatamente. Mas eu não tinha essa compreensão na época. E eu quase enlouqueci, sabe? Com a conversa que ele quis ter comigo. Eu fiquei muda, enfim, não saiu nada, absolutamente nada. E ele se declarou para você? Completamente, completamente. E para mim foi uma coisa muito difícil. Eu passei um ano, eu estudava fora, ele era padre de uma cidade chamada Morelândia. Hoje era era Sítio dos Moreiras, hoje é Morelândia, que fica pertinho do Parque do Vaqueiro. E eu estudava fora, estudava no Crato, e evitei muito, sabe? Porque a cidade era pequena, ficava indo nas férias, então se eu vinha, evitava ir à igreja, porque isso foi muito forte para mim. Então, passei praticamente um ano evitando esse encontro com João Câncio. Eu chamava de padre, de senhor. E ele continuava como padre, atuando como padre? Sim, atuando como padre. Depois de um ano, nos encontramos. Então, eu já pude conversar, eu já pude ouvi-lo. E eu tinha um encantamento muito grande por ele, dele como padre, dele como ser humano. Só não... como é que eu posso te dizer? Eu não conseguia ver João Câncio, o padre João Câncio, namorando. Eu não conseguia. Ainda mais com você. Ainda mais comigo. Isso era inadmissível. E, de repente, essa história começou. Eu sofri muito, porque ainda hoje, para você ter uma ideia,
qualquer coisa que um padre faça é motivo de escândalo, não é? Ainda é muito comentado e tal. E naquela época, João, já tendo o trabalho que tinha na paróquia, e, enfim, na região, que era a Missa do Vaqueiro, eu já era uma pessoa muito conhecida. E foi muito forte, sabe? Olha, nós namoramos 6 anos. Isso a cidade acabou descobrindo, sabe? Porque era muito perceptível. Então a cidade acabou descobrindo essa nossa história e isso foi motivo de represália muito forte com relação a mim. Eu já não podia ir mais na igreja. Muitas vezes eu passava na praça e me atiravam pedras. Foi muito forte. Até que eu acabei conversando com ele, eu digo, eu quero desistir de tudo, desistir de você. Porque eu sabia que João tinha vocação, era para ser padre. Eu tinha certeza disso. E eu não queria, ele optando por ficar comigo. Ele teria que escolher. Ele teria que escolher. E era uma escolha muito difícil para ele fazer. Então eu acabei me afastando. E passamos um tempo pequeno, não foi grande, afastados, de forma que depois, não dá para continuar a igreja longe de você. E eu estando com você, eu posso continuar na igreja fazendo uma outra coisa. E essa a minha opção, eu tentei fugir dela, mas não consegui. Enfim, aí ele comunicou a diocese, que era de Petrolina, que era em Petrolina, que ia se afastar. Na época, o bispo sugeriu, para você ver como a igreja agiu naquela época, sugeriu que ele se afastasse um tempo do local onde ele trabalhava, da paróquia dele, que isso ia passar, certo? Isso ia passar. E ele disse que não era isso que ele queria, enfim, mas foi a posição da igreja, tá certo? Que ele se afastasse. Como ele não quis, então a igreja diz, então você sai daqui da região por um determinado tempo. Você passa um tempo fora, porque vai ser um escândalo muito grande. Pelo trabalho que você já faz, isso vai repercutir de forma muito negativa para a igreja. Aí passamos 5 anos em São Paulo. Eu não quis sair do país. Eu não estava roubando, não estava matando. Cara, eu estava gostando de alguém, amando alguém. E isso não é crime. É o que Jesus prega, o amor a todas as pessoas. E quando ele fez o homem e a mulher, foi para que os dois pudessem ficar juntos em algum momento. Dependendo das escolhas, é claro. Vocês foram para São Paulo como uma espécie de exílio. De exílio, e lá passamos 5 anos. Somente depois de 5 anos foi que o Vaticano autorizou o casamento e pudemos voltar. Foi que pudemos voltar para o sertão. Mas foi muito difícil, muito difícil. Porque as pessoas ainda hoje, não com a mesma proporção, mas me veio com a mulher que tirou o padre da igreja, a mulher que interrompeu o trabalho do padre João Câncio, tá certo? Mas eu quis, mas foi um querer dele também. Nós quisemos isso. Vocês tiveram filhos? 2 filhos, e eu tenho 3 filhos do segundo casamento, que não deu certo. Parece que depois de ser mulher de padre, você nunca mais será de ninguém. João faleceu, está com 22 anos. Mas aonde eu chego, meu nome não é Helena Câncio, é Helena Freire. Mas me rotularam de Helena Câncio, e se eu disser que eu sou Helena Freire, ninguém me conhece.